Fala galera, beleza? Dando continuidade no assunto da disciplina de balanço material e energético, dando continuidade no que foi apresentado na aula passada, a última coisa que a gente falou foi no caso dos regimes, né, dos regimes de processo estacionário e não estacionário. No regime de processo estacionário, né, a somatória das vazões de entrada é igual à somatória das vazões de saída. Então vamos usar, por exemplo, aqui, no caso, só para a gente relembrar um pouquinho, imagina que você tem 100 kg de água aqui dentro e entram 10 kg por segundo e saem 10 kg por segundo. Então, este regime de processo ele é considerado estacionário porque não existe acúmulo, ou seja, a diferença entre a somatória das vazões de saída e a somatória das vazões de entrada é zero. Por quê? Se sai 10 e entra 10, 10 menos 10 é zero, né? Então, o que acontece? Esse nível de líquido, né, ele não vai nem aumentar e nem diminuir, beleza? Então, esse daqui é o regime de processo chamado de estacionário. Tudo bem? E no regime não estacionário, acontecia uma situação diferente dessa, né? Por exemplo, se aqui eu tenho, por exemplo, 100 kg de água e aqui eu tenho uma entrada de 5 kg por segundo e uma saída de 10 kg por segundo, a gente já sabe que no caso aqui vai existir um acúmulo negativo, menor do que zero. Por quê? Porque a vazão de saída, a somatória das vazões de saída é maior do que a somatória das vazões de entrada. Ou seja, aqui eu estou tendo uma saída de 10 kg e uma entrada de 5. Ou seja, se sai mais massa do que entra massa no sistema, esse volume de líquido ele vai tender a diminuir. Então, o acúmulo é negativo. Uma coisa que eu não comentei no vídeo anterior, eu quero falar nesse, que o regime não estacionário, ele também é chamado de regime transiente. Tá? Então, por exemplo, se você lê em algum lugar, em algum exercício, e fala lá que o regime ele é transiente, ou seja, ele é não estacionário. E se ele é não estacionário, então quer dizer que pode existir o acúmulo, e o acúmulo, como a gente viu na aula passada, ele pode ser positivo ou negativo. Beleza? Então, vamos dar continuidade no nosso assunto aqui, agora para classificação de processos. Classificação de processos. Bom, galera, os processamentos industriais, eles podem estar ocorrendo aí de 3 formas, tá? Então, o que acontece? Vocês podem ter o processo descontínuo, também muito conhecido como processo em batelada. Existe o processo, né, semi-contínuo ou uma semi-batelada, né? E, intuitivamente, né, existem também os processos contínuos. Então, qual que é a diferenciação de um para o outro? É a seguinte: no processo descontínuo, ou processo de batelada, nele não existe carga ou descarga durante o processamento. Como assim? É o seguinte: no caso do processamento contínuo, imagina que eu tenho aqui um misturador, né? Uma máquina industrial para poder promover a homogeneização, a mistura entre 2 ou mais componentes, beleza? Então, o que acontece? Vamos supor que você foi lá e colocou os ingredientes que você precisa para poder fazer a reação, né? Foi lá, colocou tudo lá dentro e tal. E aqui você tem um instrumento, né, de agitação, que isso daqui vai girar, né, eventualmente. Então, o
que é o processo em batelada? Esse processamento, ele vai acontecer, o processo de fabricação desse produto, ele vai acontecer sem nenhuma entrada e sem nenhuma saída durante o processo. Ou seja, você colocou, fechou, ele vai começar a processar. Depois que ele processou e que está pronto, aí ele faz a descarga. Entenderam? A carga e a descarga, ela não é feita enquanto o processo ele acontece. É feito o carregamento, para o carregamento, processa, e durante o processo não está tendo nenhum carregamento, nenhum descarregamento de matéria, né, de produto. E quando o produto está pronto, aí sim acontece o descarregamento, beleza? No processo descontínuo, né, descontínuo não, no processo semicontínuo, esse daqui, o processo de batelada, é o processo descontínuo. No processo semicontínuo ou semi-batelada, vai acontecer uma das duas coisas durante o processo. Ou vai ter entrada, uma entrada durante o processo, sempre vai estar tendo acréscimo de material durante o processo, ou sempre vai ter saída de material durante o processo, beleza? E no processo contínuo, vocês já devem ter em mente o que deve acontecer, né? Você tem lá um determinado processo, seja ele qual for, no qual você tem a admissão, né, a alimentação, a carga com o material e a descarga durante o processamento. Ou seja, isso é muito comum em esteira, tá? Em esteira de transporte de material, é muito comum. Você tem lá um carregamento e vai sendo transportado e lá na frente vai tendo um descarregamento. Ou seja, nessa esteira ela vai sendo constantemente carregada e constantemente descarregando. Então, esse aqui é um exemplo bem simples de processos contínuos. Então, é assim que funciona. Os processos descontínuo e batelada, ou você tem a carga, você não vai ter carga nem descarga durante o processo, você carrega antes, processa e depois descarrega. No processo semicontínuo ou semi-batelada, você tem ou a carga ou a descarga durante o processo, e no processo contínuo você tem, né, a carga e a descarga durante o processo fábrio, seja ele do que for, beleza? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção nesse vídeo. Espero poder ter ajudado vocês em alguma coisa relacionada à matéria. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei. Se puder compartilhar nas redes sociais, vai ajudar muito o trabalho. E se você quiser receber mais informações de novos vídeos, é só se inscrever no canal. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima. Valeu!